Muchas gracias. Eh, Hablaré en portuñol. Ustedes já han dito quase que tudo. Os aportes epistemológicos e a intencionalidade política que caracteriza a proposta del derecho hallado en la calle. Muy bien. El punto de partida es exatamente el pluralismo jurídico, porque el derecho hallado en la calle parte de la concepción sociológica de que el derecho es un producto de la sociedad. El Estado não cria direito, o Estado, Ehrlich dizia, solamente declara direitos. E quando faz como regras de decisão, não como regras materiais do agir humano. O agir humano é uma experiência da vivência em la sociedade. O modo como estabelecemos nossas relações, nossa interação, as condições por as quais objetiva e subjetivamente seguimos produzindo e reproduzindo nossa existência social. O direito hallado em la calle, depois veremos isto, opera com a hipótese sociológica do pluralismo, em duplo sentido. O primeiro, mais clássico, o pluralismo da teoria general do direito do século XIX, que distingue que o Estado produz e o que a sociedade produz. O direito é uma criação, portanto, espontânea, livre, viva, dessas relações objetivas e subjetivas que se dão em nossa existência. O direito é vivo. Ehrlich, que criou a teoria, indicava que o direito é livre, é vivo, se produz espontaneamente. Então, como dizia Ehrlich, é a sociedade que cria o direito, não o Estado. O pluralismo quer ser, de modo teórico, as teorias da justiça, as teorias do direito, o modo de reconhecer essas práticas que vêm do social como propriamente jurídicas, ainda que não reconhecidas imediatamente por el Estado ou por as instituições formais que se estruturam em el social. Então, do ponto de vista teórico, o pluralismo é a base epistemológica de la qual emerge a concepção do direito hallado em la calle. Do ponto de vista político, o direito hallado em la calle opera com a expectativa do pluralismo em sentido antropológico, as diferentes formas de concretização de sociedades locais, de sociedades autônomas. Vocês disse há pouco os pueblos originários, as formações comunitárias que se estabelecem livremente em el social, é que
elaboram suas próprias regras de convivência, como em Peru, por exemplo, as rondas campesinas, que têm um sistema autônomo de administração de justiça e de autogoverno. É uma forma antropológica, porque é muito diretamente espontânea, muito diretamente inscritas em costumbres, em las tradiciones, em los usos sociais, que se projetam para o direito formal como reconhecimento do valor não somente simbólico, pero normativo de essas tradições. Assim que, em todas as formas modernas de organização política inscritas na funcionalidade do Estado, essas tradições são, incluso por las constituições modernas, reconhecidas e aplicadas, e também por el direito internacional, como é o caso da Convenção, do Convênio 169, que manda levar em consideração essas tradições quando se trate de discutir o conflito entre os direitos dos pueblos originários e o direito formal estatal. Pero o pluralismo alcança em la pós-modernidade dimensões mais complexas de atuação que englobam as disputas por organização de poder e de justiça e disputa por la própria Constituição. É o caso de nossos países, como em Peru, em Equador, em Venezuela, em Colômbia, que lograram trazer para a Constituição as cosmovisões, o entendimento de los pueblos originários sobre a natureza, sobre sua identidade com a Pachamama, com as formas comunitárias do bem viver, e que lograram afirmar autonomamente, com reconhecimento constitucional, seu próprio direito em face de los direitos formais do Estado moderno. E a questão que se põe é como conceber de modo legítimo, epistemológica e politicamente, a validade normativa deste tipo de direito. Como disse o constitucionalista português Gomes Canotilho, a questão é mirar, ver de modo diverso o que se expressa ante nós outros como desafios ao entendimento do jurídico legítimo e ter condições de atribuir a essas formas de exigências sobre as condições do justo, do bom governo, outro modo de considerar o direito, que, inspirando-se em teorias da sociedade e em teorias da justiça, atribuam a estes outros modos de ver o direito legitimidade teórica e política. É aí que
se inscribe el desafío de lo derecho hallado en la calle. Hacer esta mirada como projeto, primeiro, construir o reconhecimento do espaço político, onde estas manifestações sociais por direitos se realizem de modo legítimo. Determinar este espaço político, que é um território como o território demarcado de pueblos originários, mas pode ser também espaços recortados da urbanidade ou do campesinato, quando, por exemplo, se afirmam as subjetividades entre as pessoas em seus encontros, desencontros, conflitos, reivindicações sociais, reivindicações por el direito. E aí, a calle é uma metáfora de este espaço público, de este espaço social. Como disse o ensaísta Marshall Berman, é em la calle que, ao reivindicar a justiça, a dignidade, a liberdade, a justiça, os direitos, é que a multitude se cambia em pueblo. A multitude se cambia em pueblo. Então, a primeira tarefa do direito hallado na calle, teórica e politicamente, é afirmar a demarcação deste espaço público, deste espaço político em que as manifestações legítimas por el direito se realizam. Muitas vezes, por novas normatividades legisladas. Algumas vezes, para além das normatividades, e com frequência contra as normatividades. O segundo legem é o preterlege e o contralege. Esta é a primeira tarefa, determinar o espaço político aonde o direito se realiza dentro ou fora do Estado, em la sociedade, que engloba o Estado, que é mais ampla que o Estado, que antecede o Estado e que provavelmente terá continuidade depois do Estado. A segunda tarefa é identificar, designar o sujeito de direito. Não somente a persona, o indivíduo, a singularidade da subjetividade egoísta, mas o sujeito coletivo, que em nossas sociedades, em este processo, se instalam em los movimentos sociais e revelam um programa coletivo, realizam uma tarefa coletiva e afirmam uma identidade coletiva. Esta identidade coletiva caracteriza também um sujeito coletivo de direito, que são não os movimentos sociais em sentido descritivo, pero el que em los movimentos sociais se configura como um programa, uma identidade do conjunto de suas manifestações, de suas reivindicações sociais. É assim que, nesse processo,
se afirma contra a propriedade privada, a propriedade comunitária de los pueblos, contra a habitação individual do programa urbano, a vivienda, a moradia, e dissemos aqui em Brasil, como direito que prevalece sobre o direito de propriedade. É assim que se afirma a luta pela dignidade e reconhecimento de identidades que não são biológicas, como aquela que designa a condição de sujeito homem, mulher, pero que são históricas, que se afirmam em la luta por la dignidade, por reconhecimento de sua condição de tornar-se sujeito. Assim, os indígenas, por exemplo, que ao tempo da colonização, nem gente eram sob a perspectiva teológica, filosófica, sociológica ou política e jurídica. Como sabíamos, foi preciso um grande debate, muito sangue, muita luta para que a identidade humana dos indígenas ganhasse reconhecimento. E mesmo assim, com alianças como as de Bartolomé de las Casas, desde que se cristianizassem. Então, são assim as lutas de los indígenas, de las mulheres, em la mesma situação, tendo que teológica, filosófica, juridicamente afirmar sua identidade subjetiva de sujeito de direito, que hoje em dia se fortalecem porque a emancipação que disso deriva não é uma tarefa de los indivíduos, mas uma tarefa que se realiza em conjunto, na totalidade das lutas concretas por novas identidades, novas subjetividades, novos direitos. Então, constituir e reconhecer teórica e politicamente as subjetividades emergentes nas lutas sociais por reconhecimento de direitos, ante tudo, direitos humanos, é a segunda tarefa de el derecho hallado en la calle. E a terceira, a que conduz a categorizar os achados, as noções, os conceitos, as categorias deste processo que é político, pero que, metodologicamente, a que se constituir como um elenco conceptual de novos direitos. O direito de reconhecimento, o direito de consulta, o direito à identidade coletiva, da identidade de los novos aportes de dignidade, de novas condições materiais de afirmação de plenitude digna de uma vida decente, de uma vida plena, de um projeto de vida, que é projeto de vida, sobretudo, coletivo, porque ninguém se emancipa solamente se emancipa em ação conjunta, ação coletiva. Vejo que Lisette está como que resumindo um pouco em buen espanhol o que digo. Bueno, espero que com a leitura de los textos que indiquei, pues puedan ter compreendido um pouco o que acabo de poner. ¿Está bem, Lisette? ¿Está bem, Raquel?
Tudo bem. Aqui eu estou fazendo de tradutora. Ah, sim. Certo. Muito bem. Atenção, tradutora, traidora. Isso, que preocupação. Mas está muito bem. Categorização de lo hallado como novos direitos. Não é assim em Cajamarca. Não, não é assim em la defesa de la consulta livre e de lo derecho de ser consultado. Não é assim que os pueblos del Perú lograram ter reconhecido por la Corte Constitucional seu direito imemorial sobre seus territórios e as riquezas de seus territórios, cancelar, revogar as concessões de las minerias. ¿No es así? Efectivamente. Bueno, creo que ahora podríamos abrir, ¿no?, a las preguntas que hubiera. Yo no sé, yo sé si tú quieres completar algo más antes de abrir preguntas. Una primera vuelta para que reajam, para que su resumo es excelente, hein? Vi que hoje em Peru há uma grande mobilização que já fiz com Renata um texto que se vajam todos. Sí, sí, ahora hay una movilización. Escrevi com Renata hoje um texto sobre a convocatória do 5 de setembro. Ah, mira, qué bien, qué bien. Bueno, quienes deseen hacer alguna pregunta pueden dar un clic a la manito que aparece así abajo en su texto para hacer alguna pregunta. Yo creo que, como el profesor José Geraldo ha planteado, ¿no?, estos tres retos o estos tres planteamientos desde el derecho hallado en la calle, y que justamente plantea la idea de que a partir de este derecho hallado en la calle también se producen nuevos derechos, ¿no? Sí, sí. Nuevas visiones de los derechos. Tal vez podríamos decir una visión intercultural, una visión que incorporan otras formas de vida, como decía, desde las mujeres, los movimientos sociales, los pueblos, las comunidades sin tierra, etcétera. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de esto, José Geraldo, en las investigaciones que ha habido en el Brasil sobre el derecho hallado en la calle? Pues, Mientras por supuesto. Por ejemplo, entendemos, e creio que todos, que a expressão calle é uma metáfora. É preciso recortar em el social as condições de participação política para construir projetos, programas. Porém, esta ação que, teórica e politicamente, se desenvolve desde o direito hallado em la calle, abrange todos os campos de atuação, desde a semântica, por exemplo, em Brasil e em muitos países, os campesinos, para reivindicar acesso à terra e a território, tiveram que travar uma luta semântica para descriminalizar sua prática, que o Código Penal tipificava como esbulho possessório, invadir propriedade privada, para construir uma semântica política e que sua ação é uma ocupação e que discute a função social da propriedade. É uma forma de luta. Semântica, descriminalizar, retirar a conduta do Código Penal.
invadir, politizar, reivindicar em la Constituição o cumprimento da promessa de uma reforma agrária. Ocupar. Então, nós outros legitimamos esse processo, revelando a legitimidade semântica de sua reivindicação, não somente política, também jurídica. Não pode ser considerado esbulhador, pratica esbulho possessório, quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária. É uma decisão de uma Corte Superior de Justiça, reconhecendo o deslocamento semântico, mas também, desde aí, identificar as categorias novas, por exemplo, a vivienda como direito que se sobrepõe à la propriedade, o direito de morar, de moradia, que os pueblos jóvenes, os barrios de lata, as favelas, em sua luta por vivienda contra a legislação positiva do Estado, do direito positivo legal, opuseram o direito internacional de los direitos humanos, como, por exemplo, em Istambul, na Declaração del Habitat. É uma outra maneira de construir a luta por direito. É assim, em delante, por exemplo, o bem viver é um conceito constitucional hoje em dia. A Pachamama é um conceito constitucional hoje em dia. Não somente um conceito antropológico, não somente um conceito simbólico do ponto de vista da cosmologia indígena, é um conceito constitucional. É parte do que aqui falamos como um constitucionalismo aliado em la calle, nesse sentido. ¿Entendes? ¿Complementa? Sí, muchas gracias por este ejemplo que has puesto desde el derecho a la vivienda, ¿no? Y también decías tú, la Pachamama, cómo desde el derecho a la calle, aliado en la calle, hay unos aportes. Pero yo te preguntaría si este último planteamiento que has hecho, como desde las favelas, en su lucha por el derecho a la vivienda, tú dices que oponen el derecho internacional, como la Declaración del Hábitat de Estambul, lo oponen a las leyes nacionales. ¿Qué diferencia habría con el concepto de principio de convencionalidad? ¿No sería lo mismo? Sí, porque em última análise é um direito corrente. É um direito que afirma o inscrito em projetos de vida. O que consta de las convenções é o reconhecimento da validade histórica de estas lutas por direito, muitas vezes não reconhecidas em la legislação positiva do Estado, por conta do obstáculo ideológico do positivismo jurídico da teoria moderna do direito, que é um direito estatal. Como sabemos, a percepção do direito como direito estatal é uma redução própria das reduções da modernidade que se aplicaram de maneira dura sobre o conhecimento. A modernidade e o conhecimento como conhecimento científico e não como conhecimento do bem viver.
é uma redução da política, porque a modernidade localizou a política em el Estado e não em la sociedade, como se dava durante toda a antiguidade até a média idade. E a modernidade fez isso, a redução do direito à legalidade. Então, em el marco do positivismo jurídico, a luta por direitos humanos nas experiências do social é a mesma de los direitos internacionais de los direitos humanos, porque as cortes internacionais reconhecem os direitos, pero a legislação e a judicialização local não. É o caso, por exemplo, em Brasil, neste momento, que o governo nega validar ao convênio 169 para a demarcação das terras dos pueblos originários, indígenas, quilombolas, ou a questão de este regresso autoritário em nosso país, em que o presidente elogia a tortura, ofende a los direitos humanos, elogia ditadores e torturadores, e temos dificuldade em aplicar as regras da Corte Interamericana sobre os crimes de lesa humanidade, a anistia. O Tribunal de Brasil tem dificuldade em reconhecer a anistia como direito convencionado, que não admite nem autoanistia, nem sua aplicação a aqueles que han produzido as violações. É o mesmo, me parece. Lutar no plano internacional e convencional por direito cogente, mais avançado, que traduza as mobilizações de los pueblos, das organizações, e no plano local, por abrir o tribunal, o direito positivo, a estes outros modos de pensar o jurídico, que se inspirem em teorias da sociedade, em teorias da justiça, na supremacia dos direitos humanos sobre os direitos positivados. Que pensa? Que pensa? Ustedes. A ver quién es a ver, vamos a ver si alguien se anima ahí a participar. Daniela Saavedra, me parece que quieres participar. Por favor, pon tu micrófono o tu video para que podamos escucharte. No te escuchamos, Daniela, o si no, Ana Sema, a ver. Porque são tímidos, ou minha língua é uma língua... Mas os termos já traduzido. Ana. A Ana, sim. Olá, buenas noches. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden oír? Sí, Hola, profesor. Soy de Brasil. Soy de Brasil. Sí. Entonces, profesor. Sí. No hablo bien español. Eu sou Ana Zema e trabalho com a professora Ela Vieco. Sou do grupo minha colega. Sim, professor, um prazer te ouvir. Li os textos, gostei muito. E eu estava interessada, fazendo já a tarefa que você passou para a gente, em falar sobre a luta dos povos indígenas hoje por reparação
por justiça histórica. E Sim, a minha claro. questão para você me ajudar a pensar nisso é como pensar a demanda dos povos indígenas por reparação como uma nova... como que essa demanda pode acrescentar ou mudar o que já existe sobre reparação no direito. Você entendeu, professor? Entendi. E primeiro, que bom conversar com você. Trabalha com a professora Ela aonde? No Moitará. Ah, no Moitará? Mas e como eu não me lembro de você aqui? Eu estou no Canadá agora, mas a gente já se conhece. Bom. Eu fui da banca da Dayara Tucano, com a sua esposa. Sim. Que a minha esposa orientou, né? Isso. Então, Ana, muito excelente a questão. Vou sugerir 3 pontos. O primeiro é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e há alguns votos importantes de Cansado Trindade, já fixou o entendimento de que a reparação não é só resposta indenizatória, não é só resposta civil do ponto de vista de repor economicamente, mas é restabelecer a dignidade ofendida, a dignidade ultrajada, o projeto de vida e até o direito de sonhar. Então, há muito material da Corte Interamericana em decisões, notadamente do professor Cansado Trindade. O segundo é um texto que eu pedi ao professor Boaventura de Souza Santos, que, aliás, falei com ele hoje, ele está na Colômbia e vem aqui a Brasília em outubro, para falar nos 30 anos do direito achado na rua. O professor Boaventura, quando nós fomos discutir a questão das cotas raciais da UNB, que foram questionadas no Supremo Tribunal Federal, a meu pedido, ele escreveu um pequeno texto que todos os ministros citaram, chamado exatamente de Justiça Social e Justiça Histórica. Olha! Depois, eu posso lhe passar esse texto. Por favor. Posso passar por meio aqui da Raquel e da Lisete, né, para você esse texto. Mas ele está já até publicado num dos livros recentes. É um texto curto, porque era um texto para jornal, e o objetivo dele era político, que era para ser lido pelos ministros, mas ali ele elaborou essa correlação entre justiça social e justiça histórica para afirmar a necessidade que tem o direito de se abrir a este legado que a civilização precisa realizar quando ela examina o percurso de seus povos ancestrais, de seus povos tradicionais. Ótimo. E que, de alguma maneira, esteve presente no debate recente sobre a aplicação do artigo 68 do marco temporal, que o Supremo acabou afastando a tese da justiça, vamos dizer assim, moderna, corrente, em face do compromisso histórico que temos com os nossos povos tradicionais, né? Dizendo que esses direitos são imemoriais. Né? Ótimo.
Bem, eu acho que esses dois pontos lhe dão essa base teórica. A base política é a grande disputa que nós estamos travando, né? E aí eu penso que o Boaventura de Souza Santos e Raquel Fajardo, né, podem contribuir muito com essa visão a partir desse conceito de um constitucionalismo comunitário, de um pluralismo comunitário participativo e do que nós estamos chamando de direito vamos dizer, constitucionalismo achado na rua. Okay. Eu escrevi com Stone Leonel um artigo sobre esse tema em La Migranha, uma revista da vice-presidência da Bolívia, que eu acho que eu mandei para vocês. Você mandou. Está aqui, sim. Eu só não sabia qual era o artigo que é para ler, então, da revista, professor. Sugiro que esse do La Migranha. Tá, ok. Tá ótimo. Está gostando aí? Sim, muito bom. Tá bem, tá bem. Obrigada pela resposta e pelas ideias. Eu vou tentar escrever sobre isso para a nossa tarefa. Muito bem, tá certo. A tarefa me interessa que ela seja menos um exercício intelectual e mais um exercício quase etnográfico de designação no real, do que instituinte. Eu trabalho mais com a ideia do instituinte, como no campo dos direitos humanos, o fazem Herrera Flores, Davi Sanches Rubio e Raquel Fajardo, tá certo? Ótimo. Muito bem, muito bem. Muitas gracias, professor. Um prazer, viu? Direi à professora ela que tive uma charla com vocês. Sim, eu estou em Montreal, no Canadá. Ah, bom, bem, sim, claro. Um abraço, então, professor. Obrigada. Um abraço, Ana. A ver, no sé quién más desea, vamos a ver quién más desea preguntar. Y si no, Gustavo creo tiene interés en preguntar. Tiene que encender el micrófono. Creo que se ha quedado tímido. Bien. Mientras alguien se anima, profesor José Geraldo, hay una crítica que siempre se hace a el derecho hallado en la calle o los sistemas jurídicos normativos, porque dicen que estos no respetan los derechos humanos. De hecho, el constructo constitucional e internacional dice, se reconoce la jurisdicción indígena mientras no viola los derechos humanos. O sea, da la impresión de que estos pueblos no tienen un concepto de derechos humanos, o que los derechos humanos son, al ser el límite del derecho indígena, es como si estuvieran por encima, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el reto de esta relación entre derecho propio y derechos humanos sin que sea un nuevo colonialismo? Ahí, digamos, cuando se discutió esto en la Constituyente de Bolivia, se decía, bueno, de una manera es que los pueblos participen en la definición de los derechos en sede constitucional. Y segundo, que puedan participar también en la definición de si hay una violación de derechos humanos en, por ejemplo, un tribunal constitucional plurinacional. Digamos, esas han sido algunas salidas. ¿Qué otras salidas podría haber para que cuando se reconoce el pluralismo jurídico y se dice que no violen los derechos humanos, sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, por ejemplo, que dice que los indígenas no pueden ver casos de mujeres o niñas
porque violan los derechos de las niñas con matrimonios tempranos u otras formas machistas, qué sé yo. Lo mismo también dijo la ley de Bolivia de deslinde jurisdiccional, que los casos de niñas, violencia contra mujeres, no puede verlo en la justicia indígena, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este discurso en el que los derechos humanos se utilizan como una forma de nuevo colonialismo? ¿O cómo se podría entender un diálogo en el que los derechos humanos, que los pueblos participen en esa definición de los derechos humanos de tal manera que no sea una imposición neocolonial? No sé si me expliqué la pregunta. Sí, claro. Muestra que la condición neocolonial es dupla. La primera es que pone el marco de la discusión en sus termos. O sea, cobra al pluralismo uma resposta que não venga de las interpelações do próprio pluralismo, pero que se façam dentro de los protocolos, de los parâmetros, de la visão jurídica do legalismo pós-colonial. É uma primeira referência. Quando, mesmo entre os que participam do mesmo campo ideológico, à esquerda, por exemplo, a crítica ao pluralismo, ao direito hallado em la calle, é que não oferece uma base regular, a priori estabelecida de los conceptos. Por conseguinte, que não tem um campo pré-inscrito para afirmar suas investigações. Sempre digo que este é um problema de ellos, porque se confinam em um ambiente circunscrito ao seu próprio campo restrito de visão. Não interpelam a novidade, as interferências de outros meios culturais, de outras formas de ver o mundo e a sociedade. E a outra é que toma a metáfora pela realidade. Pensa que a calle é um espaço de clamor do pueblo, de ruído, não entende que não se trata de opinião, pero de construção epistemológica, de achados, de reconstrução instituinte de lo social. As duas perspectivas são colonializadoras. Que se passa é que, assim como em el direito positivo, e por isso, por exemplo, lá no século XIX, muitos juristas mais inteligentes desconfiavam da capacidade científica do direito positivo. Kirchner, por exemplo, que só via no jurídico o legal que não é civilizador, que não é estável e que é muito superficial. Em el direito, em el pluralismo, ao contrário, as condições interculturais são permanentemente discutidas, e não somente as multiculturais, as interculturais, aquelas que permitem que, em fóruns próprios, em assembleias próprias, no exercício político das vivências, as condições de dignidade cambiem de modo político para construir novas sociabilidades, novos direitos, novas formas de justiça. Em el direito positivo, em la dimensão colonizadora do direito capitalista,
nós outros continuamos a redução da nossa dignidade, essa coisa, a mercadorização, a destruição da dignidade da vida. Veja agora o debate sobre a Amazônia, que direitos humanos essa visão colonial afirma sob a perspectiva de um conceito de progresso que não é um conceito de dignidade humana que os pueblos trabalham, que os pueblos procuram. É um conceito de enriquecimento, de crescimento econômico. É um debate em que o eixo, o axis ético é a mercadorização da vida e não a dignificação da vida. Creio que a crítica é facilmente resolta pela filosofia da libertação, pela teologia da libertação, pelo direito crítico, pelo direito aliado em Lacaille. Leia, por exemplo, o que disse o Papa Francisco em La Laudato Si, ou em La Misericordia Vultus, sobre a dignidade do planeta e da construção de uma forma de reconhecer a todas as diferenças no diálogo intercultural que permitirá que o câmbio se dê como está acontecendo em todo o mundo. Hoje dia, por exemplo, este câmbio já logrou dar dignidade de sujeito à natureza, a los rios, até a los animais não humanos. Uma semana em Brasil, o Senado reconheceu por lei que os animais não humanos são seres sencientes, sentem, sofrem, amam e, por conseguinte, têm que ser respeitados como sujeitos e têm que ser protegidos pela lei. Olha que avanço notável num mundo que humilha, que desumaniza, que mercadoriza, tudo sob a forma de regras da economia ou do seu direito legal. Não achas isso? ¿Qué piensa? Si alguno se anima a alguna discusión. Lo que planteas es que entonces, desde el derecho hallado en la calle, hay muchas formas o nuevas también de entender los derechos, uno desde otros sujetos, ¿no? Como los ríos, los animales no humanos, otros contenidos de los que serían los derechos, y también creo que faltaría ver en lo concreto, ¿no? De repente necesitamos tener nuevas fórmulas. En vez de poner, se reconoce los derechos, o la jurisdicción indígena o los derechos indígenas, mientras no se violen los derechos humanos, habría que pensar en otra fórmula. Sí, otro modo de formar opinión, de construir consensos. La construcción de los derechos humanos es una construcción en la que también se debe garantizar la participación de los pueblos, sí, para que no sea una imposición hacia los pueblos, sino que sea un constructo que se enriquezca con todos estos avances que estás diciendo que en una buena parte también vienen de los pueblos, ¿no? La valorización de la Pachamama, de la Madre Tierra, todo este valor que hay de seres no humanos y que van a permitir que se salve el planeta, pero si no se considera esto, se piensa que los indígenas tienen conceptos infra derechos humanos. Por eso se dice, se les reconoce mientras no violen los derechos humanos. O sea, da la impresión de que su aporte es inferior.
El derecho hallado en la calle es un humanismo. El derecho positivo es un derecho de las cosas. Es un direito civil, es un direito de las cosas. A semântica já mostra a diferença. A ver, aquí hay dos preguntas que te hacen. Una, Daniela Saavedra dice, tengo una pregunta. Ante estos nuevos escenarios de criminalización de protestas y defensores de derechos humanos, ¿cómo garantizar el derecho a la resistencia, tratando de lograr su reconocimiento en normas, judicializándolo o apelando a formas y movimientos que surgen en las sociedades en el marco del pluralismo? Esta questão já está positivada desde a Declaração de 1948, o direito à desobediência civil, à resistência à opressão. E dei exemplo de los Sin Tierra, que em Brasil, condenados por crime de esbulho possessório, invasão de terra, foram absolvidos por el tribunal, porque o tribunal reconheceu que reivindicavam uma promessa da Constituição e que não poderiam ser designados como esbulhadores, porque faziam realizar esta promessa da Constituição. Então, creio que já há positivação suficiente e cultura jurídica e filosófica suficiente. Aliás, a filósofa Hannah Arendt, que é uma filósofa liberal, tem um texto sobre a desobediência civil e baliza seu conceito em dois fundamentos. Em la objeção de consciência, o outro dirigido aos juristas, para que afirmem, diante da iniquidade da lei, da criminalização imprópria da política, que é preciso convocar a inconstitucionalidade da lei. Isso está lá em el texto de Hannah Arendt. Portanto, Saavedra, Daniela, creio que o social já como que logrou constituir a legitimidade de suas lutas históricas e de afirmar a dimensão política dessas lutas, que rechaçam as formas de criminalização que invariavelmente aparecem. A realidade é tensa, não é morna, não flui como a água. A realidade é tormentosa e é preciso travar cotidianamente as lutas por reconhecimento, incluso o reconhecimento do direito sobre sua dignidade, lutar por la dignidade da vida. Então, responde. Profesor, ahí tienes dos preguntas más. Una de Alejandra Flores, que dice si es que debe tomarse en cuenta qué es derechos humanos para la cosmovisión indígena. Então, Boaventura de Souza Santos sugere que façamos o exercício permanente da tradução. Ou seja, os direitos humanos são como que expressão de cultura semântica ocidental na maneira como, por exemplo, a filosofia política moderna e a filosofia jurídica moderna nos recepcionaram. Mas nós
Nosotros sabemos que os direitos humanos não são as normas, não são as declarações, não são os monumentos, não são os protagonistas que afirmam suas lutas, não são sequer as ideias, mas as lutas concretas por reconhecimento da dignidade do humano. Então, é preciso construir referenciais simbólicos para designar a dignidade desta luta. Por exemplo, quem construiu a dignidade dos direitos humanos que afirmam a sobrevivência a partir do respeito à natureza? São os pueblos indígenas. Quem afirma a ancestralidade como uma condição para o diálogo, para uma ética em que as decisões sejam comunitárias e não formuladas por uma hierarquia que individualmente se sobreponha ao conjunto da comunidade, foram os indígenas. Pensem em livro do antropólogo Pierre Clastres, La Sociedade contra o Estado, as múltiplas maneiras como registra essas experiências de sociabilidade que escrevem em suas práticas dimensões relevantíssimas da dignidade do humano construída em essas lutas. Então, eu creio que do que se trata é hacer a tradução de que estamos falando quando falamos de los direitos humanos. E muitas vezes temos a retórica simbólica deste conceito em la filosofia, pero uma distância abissal desta realidade em la experiência vivida. De que estamos falando? É a pergunta de base, de salida. Bien, hay una pregunta, profesor, de Sonia. Dice, el pueblo mapuche actual, tanto en Argentina como en Chile, tiene una grave criminalización por el ejercicio de los derechos culturales territoriales, el uso y la recuperación de los territorios tradicionalmente ocupados. Han criminalizado a sus líderes. Las movilizaciones por los muertos mapuches que han generado dejan sin efecto actos... bueno, los gobiernos son ejemplo de derecho hallado en la calle. A ver, las movilizaciones son ejemplo de derecho hallado en la calle. Eu creio que sim, porque o direito hallado em la calle não é um manual para indicar todas as formas de pluralismo que se demarca em el social. É o repositório das práticas dos movimentos sociais para ampliar o elenco de los direitos. Penso que, em exemplo dado, o que está em causa é ver que as cortes internacionais já abriram esta agenda de discussão para reconhecer o sentido legítimo político das lutas sociais nessas formas aqui designadas de pueblos indígenas, de mulheres, de ninhos, de presidiários, mostrando que a legislação dos estados não pode ultrapassar este campo em que faz uso político do direito para aplicar vontade de poder. Como isso não é uma questão abstrata, essa luta é demarcada por conquistas plenas. Por exemplo, a conquista mais forte que eu penso a que se dá no atual
é que já não é mais uma esfera onde os Estados dialogam nos seus interesses. A Corte admite as manifestações de comunidades, de coletivos e até de indivíduos. Todos podem chamar a jurisdição para discutir essas questões. E, por isso, por exemplo, a Corte tem discutido o caso de projetos de desenvolvimento, tem discutido formas de concessão de direitos de exploração de território, e tem discutido o direito político das comunidades lutarem pelas suas formas tradicionais de reconhecimento, politizando essa luta e descriminalizando não só as suas reivindicações, mas as suas formas de afirmar essas reivindicações, suas manifestações, seus protestos, e, às vezes, até a ação direta. Por exemplo, hoje em quase toda a América Latina, a luta por terra e território já não é mais um crime do Código Penal, já não é mais um esbulho, já não é mais uma invasão. É um direito humano de ocupar para fazer, afirmar um princípio constitucional de função social da terra e do território. Hoje, é claro que há excessos, é claro que há soluços autoritários, mas, no geral, conceitualmente, as questões já estão definidas de que o protesto é uma ação política e não um crime. Crime é o deles, ao exercitar a exceção, o abuso de poder, as formas despóticas e autoritárias. Eles não passarão, o social passará. Responde, Raquel. Sí, hay una larga pregunta aquí, pues, de Gustavo. Dice, buenas noches, doctor, tengo una consulta. Como usted sabe, Bolivia es uno de los países pioneros en dejar el positivismo jurídico atrás para dar lugar al neoconstitucionalismo y con ello al pluralismo jurídico. Pero la duda que tengo es, ¿por qué solo el Tribunal Constitucional es plural y no así la justicia ordinaria? Esto lo dice la Constitución Política del Estado Boliviano en el artículo 180, justicia ordinaria, y el artículo 196, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y a razón de esto, la justicia de primera instancia boliviana continúa siendo totalmente positivista y no se usan los principios constitucionales previstos por el artículo 8. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural. Amaquilla, Mayulla, Masúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, Sumacamaña, vivir bien, Randereco, vida armoniosa, Teco Cavi, vida buena y todos los demás idiomas parecido. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. A ver, retomando, a esto se refiere a que en la Constitución se ha diseñado un modelo de justicia constitucional plurinacional bajo los principios de paridad entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, y además que el Tribunal Constitucional debe tener una composición plural con autoridades indígenas, aunque les exigen ser abogados, y este principio no se da en la justicia ordinaria, pregunta Gustavo, cuando debería de darse, ¿no? Esta es la pregunta que pone en la mesa. Esta pergunta merece terceiro curso de IDES, porque ela desafia todos os conceitos que estamos fazendo, mas também as nossas angústias, porque, em função de nossas leituras críticas sobre o social,
somos capazes de perceber essas distinções, por exemplo, que Gustavo fixou aqui aos princípios ético-morais da sociedade plural, plurinacional, e aqueles que representam as formas de vivência de povos tradicionais, povos que construíram sua existência em comunhão com a natureza. Esses elementos, eles integram de forma negociada, tensa, discutida, o corpo de uma Constituição. A da Bolívia, por exemplo, mais do que as outras, chegou a aceitar, inclusive, a linguagem afirmativa de gênero para poder respeitar a luta das mulheres. Porém, a Constituição não é o texto que é produzido. A Constituição são as disputas narrativas dos valores que ele mencionou aí, que estão em contraste na sociedade. É um processo que não termina porque um texto foi elaborado, mas que ganha um outro patamar a partir dele, porque com ele os elementos da disputa foram designados, alguns elementos da disputa. Mas a luta pela Constituição são também as lutas pelas formas narrativas da Constituição. E eu penso que é aí que a gente tem que ver o que há de trabalho a ser feito sem angústia, sem sucumbir a ela, construindo programas. Por exemplo, como pensar a educação jurídica, os currículos de direito, o corporativismo das profissões jurídicas, o status no social dos que exercem, do ponto de vista de prestígio e valor econômico, essas profissões. Tudo isso são elementos que interferem na possibilidade de mudar as instituições. Mas, como sabemos, o avanço do social é também uma pedagogia. Aliás, a justiça de transição mostra isso. Ela só é justiça porque ela condiciona a reconstrução da democracia e a reconstrução das instituições. Então, eu acho que é um grande projeto e a resposta não pode ser dada porque ela não existe, ela pode ser, vamos dizer assim, interpelada porque os seus elementos já estão maduros para que as perguntas possam ser feitas, que eu acho que é o que o seu curso aí do IDS proporciona, que é o que os nossos textos têm procurado trabalhar, que é o que a pergunta do Gustavo indica, feita com muita propriedade e muita inteligência, mostrando que as questões já estão maduras, agora é exercitar sem angústia a tarefa de procurar respondê-las na teoria e na prática. ¿Está bien? A ver, profesor, hay una... quisiera, sobre este tema que han planteado de la criminalización de las luchas sociales, yo he visto que ha habido una variante. Por ejemplo, antes se perseguía la justicia indígena, la justicia rondera, por el mero hecho de administrar justicia. En cambio, ahora la persecución es más sofisticada. ¿Por qué? Porque como muchas constituciones han reconocido la jurisdicción indígena, solo que le ponen con el límite de no violar los derechos humanos, entonces ahora, por ejemplo, las cortes o tribunales dicen, no se les persigue por administrar justicia, se les persigue porque al administrar justicia o al normar el derecho, las relaciones sociales, están violando los derechos humanos, no respetan los derechos de las niñas, o no respetan la propiedad privada, o no respetan la integridad y aplican castigos físicos. O sea, me explico, hay una sofisticación en el discurso
y se utiliza los derechos humanos, que normalmente, como usted dice, han sido el resultado de luchas y conquistas sociales, se utiliza los derechos humanos para más bien reprimir otra vez a la justicia indígena, por ejemplo. ¿Qué opina de esto? Entonces, lo mesmo. Em Brasil, além disso, também se persegue administrativamente, fazendo a crítica aos programas de políticas públicas que são avaliados como se produzissem desvios de recursos ou de finalidade dos convênios de execução dessas políticas que são feitos. Como sabemos, essa justiça que é assim praticada e que arma a perseguição à justiça comunitária porque violaria direitos humanos, ela propriamente é violadora dos direitos humanos. O que é o cárcere? O que é a prisão? Veja no Brasil hoje essa política de lawfare, com violação de todas as regras tradicionais do direito penal, da garantia de boa administração da justiça, em nome de um fundamento ideológico que é uma disputa por poder político, atacando a possibilidade de permanência na estrutura de poder de um partido porque está mais à esquerda ou porque é mais popular. O que eu quero dizer é que ela persegue porque, sendo perseguidora, ela sobrevive na perseguição. O que cabe é confrontar esses fundamentos, discutindo os seus próprios pressupostos. Por exemplo, o Boaventura de Sousa Santos tem um livro muito interessante chamado Uma Revolução Democrática da Justiça. O eixo deste livro é a pergunta: para pensar a justiça, não seria necessário antes pensar o acesso à justiça e, sobretudo, a justiça que se tem acesso? De que justiça estamos falando? De que direito estamos falando? Então, na base da crítica e da forma como se arma um sistema persecutório, há uma assimilação de uma ideia de justiça que não é a justiça como equidade ou como reconhecimento da dignidade do humano. É a justiça como procedimento, como atuação do aparato funcional que lhe dá condição de afirmação, que tem privilégios, que tem prerrogativas, que tem altos salários, que tem facilidades do ponto de vista remuneratório, que está acima da lei, porque incrimina, mas se auto-absolve. Então, essas questões estão abertas. A gente fala de justiça, mas qual justiça? Esse debate precisa ser feito. E, por outro lado, ele está sendo feito porque o social cada dia mais mostra que a justiça não se confunde com o sistema de justiça, que a justiça é uma construção democrática da política. Castoriadis, na criação imaginária da sociedade, afirma numa passagem que a justiça não é algo que se estabeleceu uma vez na sociedade, mas é uma questão permanentemente aberta no debate que a sociedade deve realizar. Então, são confrontos de valores, de concepção de sociedade, de concepção de mundo, de concepção de classe, de
luta de classe, que acho que, no nosso caso, ainda mais incrementada, porque nossas lutas têm interseccionalidade nas condições opressivas de gênero, de raça, de confissão, de crenças, né? Então, eu diria assim, né, que essa é a nossa agenda de luta. Nós sabemos que é assim, e isso é a nossa vantagem, porque nós não nos iludimos. Nós sabemos que lutar pela justiça é, antes de tudo, disputar um conceito de justiça, que na nossa sociedade é humanizar tudo, inclusive as coisas, a natureza, e não se deixar estiolar num programa de acumulação que coisifica tudo, inclusive a gente. Ficou muito retórico? Entendemos que nuestra lucha es para humanizar todo y no cosificar, ¿no? Pero te decía que justamente hay esta sofisticación del discurso. Por ejemplo, te decía, el Tribunal Constitucional peruano dice, no, pero si lo que nosotros queremos es proteger los derechos de las mujeres y las niñas, y han sacado un decreto que dispone que en casos de violencia en comunidades, los casos deben pasar a las autoridades ordinarias. Por eso te decía que hay un concepto que se está utilizando, el concepto de derechos humanos de las mujeres, de las niñas, para oponerlo a los derechos de los pueblos indígenas a su propio sistema de justicia. Y esto está pasando en varios países. De hecho, en el Perú, inclusive se estaría confrontando como el movimiento feminista que dice nosotros defendemos a las niñas y a las mujeres frente a los sistemas jurídicos que no protegen a las niñas y que permiten matrimonios tempranos u otras formas de violencia, o que no tienen un concepto de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos observando en el último tiempo, y también esta idea, que no solo en el último tiempo, es una idea antigua, en la medida que cuando se hizo todas las políticas de asimilación indígena, se decía, es para proteger a los niños indígenas que vayan a escuelas residenciales en Canadá, Australia, para que aprendan el inglés u otros idiomas de la cultura superior. Me parece que se está reciclando ese pensamiento cuando se dice que los derechos humanos de las mujeres deben ser el límite, por ejemplo, de la justicia indígena, ¿no? A eso me refería. Sim, sim, eu entendo perfeitamente e digo que essa é a nossa vantagem. Nós sabemos que esse é o protocolo da disputa e é nele que nós devemos travar a nossa objeção. Historicamente, essa disputa existe. Você lembra da crítica de Marx aos direitos burgueses, e aos direitos humanos burgueses? Essa disputa existe. E nós devemos travá-la. E, ao invés de nos colocarmos de forma antagônica quando nos dividem, devemos construir um protocolo de consensos quando somos ambos colocados em situação de antagonismo. É preciso que os indígenas e as mulheres indígenas, é preciso que os camponeses e os trabalhadores urbanos criem agendas nas quais eles discutam os pontos em que suas expectativas de reconhecimento podem gerar ruídos e fazer um enfrentamento nas várias arenas que a gente possa construir para isso. Construir as arenas para essa discussão. Aqui no Brasil, eu estou vivendo uma coisa muito interessante, Raquel.
No próprio Supremo Tribunal Federal, na nossa própria Suprema Corte, os ministros já não fazem a crítica do neopositivismo, do neoconstitucionalismo. Literalmente, eles assumiram que a crítica tem que ser feita ao direito achado na rua. Eles dizem, é o direito achado na rua, essa coisa que questiona a construção civilizatória do jurídico que tem que ser enfrentada. E eu acho que isso não fica só entre os ministros da Suprema Corte. Os meios de comunicação fazem isso. Nas principais revistas, eles desenvolvem artigos dizendo que o direito é achado na lei, não na rua, dizendo que chamar a questão da rua como base do direito, ouvir as vozes da rua, é abrir espaço para o despotismo fascista de um Führer, de uma personalidade carismática que se substitua às instituições. Por que será que eles estão fazendo a crítica ao direito achado na rua? Acho que é porque a gente está tocando no ponto em que a ferida de sua muralha se abre para que possamos fazer um assalto proveitoso à sua cidadela, à sua fortaleza, né? Eu acho que a gente sabe o que é o plano da luta e onde a gente trava a luta, e por isso eu acho que a gente tem que ser estratégico, mas também tático. Você viu aquele filme do Kurosawa, Os Sete Samurais? Eles são chamados para defender a aldeia dos bandidos. E depois de mostrarem o plano de defesa para o aldeão líder, o aldeão pergunta, mas vocês deixaram aqui um ponto vulnerável. Não é uma fraqueza do plano? E o líder dos samurais diz, mas deixamos vulnerável porque eles entrem aqui por onde nós designamos que eles devem entrar. Senão, como nós vamos destruí-los? Viu esse filme do Kurosawa? ¿Qué es lo que dijo el líder? Há um ponto vulnerável no seu plano. Eles vão nos atacar por aqui. E o samurai disse, exato, por isso deixamos vulneráveis, porque queremos que eles nos ataquem por aqui, porque atacando por aqui, nós sabemos como destruí-los. Porque atacando por aqui... Sabemos como destruí-los. Ah, ok. Vencê-los. Bien. Bueno, creo que hay muchos retos a partir de esta discusión, ¿no? Como lo que tú dices, hay un ataque hacia el derecho aliado en la calle, esta perspectiva teórica. También hay mucha regresividad frente a las luchas. Estamos, creo que, en un contexto de gran regresividad en el Brasil, en el Perú. Por ejemplo, hoy día acaba de sacar una sentencia el Tribunal Constitucional en el Perú, donde en la práctica desconocen dos ordenanzas que permitían reconocer la personalidad, dejan sin efecto dos ordenanzas que permitían reconocer la personalidad jurídica de pueblos originarios. Sí, entonces, creo que estamos en un contexto de mucha regresividad. Sí. Y creo que el reto de pensar el derecho desde la calle, desde los pueblos, como tú dices, es un escenario de disputa permanente, ¿no? Por isso que o ano passado o povo disse que se vajam todos e demitiram toda a Corte Suprema do Peru, não é isso? Aunque todavía, lamentablemente, la reforma política en el Perú no permite la participación indígena. Entonces, digamos, si bien la gente está cansada de este Congreso,
en su mayoría que pues fujimorista, que blinda a corruptos. El problema es que al no haber una reforma política que permita la participación de mujeres y de indígenas, volverá a las elecciones los mismos grupos políticos. Entonces no hay mucha solución por ahí. Bueno, Sí. ha sido una muy interesante conversación con el profesor José Geraldo. No sé si quieres tener algunas palabras de cierre. Nos hemos pasado ya bastante rato el tiempo, pero ha estado muy, muy interesante abriendo este debate, cómo pensar el derecho desde los movimientos sociales, desde los aportes de nuevas cosmovisiones y desde luchas que disputan o ponen en cuestión el poder. Bem, agradeço. Espero ter contribuído para a qualidade desse projeto que o IDES desenvolve. Essa segunda edição confirma a importância da proposta e espero revê-la e a toda a equipe do Instituto em outubro, quando nos encontremos aí no evento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um abraço, Raquel.